Alguma vez você sentiu que seu corpo simplesmente parou de responder quando mais precisava? Já se encontrou naqueles momentos íntimos onde sua mente está completamente disposta, mas seu corpo parece ter assinado sua renúncia sem avisá-lo? Chegou ao ponto onde até mesmo o Viagra já não lhe dá os resultados que esperava. Ou talvez os efeitos colaterais o fazem sentir pior que o problema original. Escute-me muito bem. Você não está sozinho nisso. Durante os últimos 20 anos trabalhando com homens como você, escutei essa mesma frustração milhares de vezes. Homens que foram conquistadores em seus negócios, pais de família fortes, atletas em sua juventude, todos chegando ao meu consultório com a mesma pergunta desesperada. Há algo que realmente funcione sem ter que depender de pílulas caras com efeitos colaterais terríveis? E hoje vou revelar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que é possível para seu corpo depois dos 60. Algo tão simples, tão acessível, tão incrivelmente efetivo, que quando meus pacientes experimentam pela primeira vez, muitos me ligam no dia seguinte perguntando se é normal sentir-se como se tivessem retrocedido 20 anos no tempo. Trata-se de uma bebida fria específica, que, quando preparada e consumida corretamente, pode despertar sua função sexual mais rápido e de maneira mais consistente que qualquer medicamento que tenha experimentado. Não é exagero, não é marketing. É o resultado de anos de pesquisa e centenas de casos de sucesso que transformaram vidas de maneira radical. Mas antes de revelar exatamente o que é esta bebida e como prepará-la, você precisa entender por que funciona. Porque sem essa compreensão, poderia cair na armadilha de buscar soluções rápidas sem abordar as causas reais do que está acontecendo em seu corpo. Deixe-me contar sobre José. José chegou ao meu consultório há 2 anos com uma história que provavelmente lhe resultará familiar. Tinha 66 anos, havia sido militar durante 30 anos, e me disse algo que nunca esquecerei. Doutor, meu corpo foi uma máquina perfeita durante décadas. Podia marchar durante horas, carregar equipamento pesado, funcionar com pouco sono e chegar em casa com energia para minha esposa. Agora não posso nem manter uma ereção o tempo suficiente para que valha a pena tentar. José havia experimentado Viagra, Cialis e vários outros medicamentos. No início funcionaram, mas com o tempo os efeitos se tornaram menos confiáveis. Além disso, os efeitos colaterais eram cada vez mais incômodos. Dores de cabeça que duravam horas, problemas estomacais e uma sensação geral de que seu corpo estava sendo forçado a fazer algo para o que já não era capaz naturalmente. Doutor, me disse José, sinto como se estivesse enganando meu corpo, e meu corpo está se vingando. José não estava errado. Os medicamentos para a disfunção erétil funcionam forçando a dilatação dos vasos sanguíneos, mas não abordam as causas subjacentes de por que esses vasos se tornaram menos eficientes em primeiro lugar. É como usar um martelo para consertar um relógio. Você poderia conseguir que funcione temporariamente, mas não solucionou o problema real. O problema real depois dos 60 é multifacetado. Primeiro, sua produção natural de óxido nítrico diminuiu significativamente. O óxido nítrico é a molécula que diz aos vasos sanguíneos para relaxarem e permitirem maior fluxo de sangue. Sem óxido nítrico suficiente, não importa quanto desejo tenha mentalmente, seu corpo simplesmente não pode gerar a resposta física que precisa. Segundo, sua circulação geral se tornou menos eficiente. Isso não é apenas sobre os vasos sanguíneos grandes que pode ver, mas sobre a microcirculação, esses pequenos capilares que levam sangue a todos os tecidos delicados de seu corpo, incluindo os tecidos do pênis que são absolutamente cruciais para uma função erétil saudável. Terceiro, seu corpo está sob um estresse oxidativo crônico que danifica constantemente as células que revestem seus vasos sanguíneos. Este dano se acumula ano após ano, fazendo com que seus vasos sejam menos flexíveis, menos responsivos, menos capazes de fazer o trabalho que precisa que façam. E quarto, sua regulação de temperatura corporal e a resposta de seu sistema nervoso a estímulos frios se tornou menos eficiente. Isso pode soar estranho no início, mas a capacidade de seu corpo para responder a mudanças de temperatura está diretamente conectada com sua função vascular e sexual. Aqui é onde entra a bebida fria que mudou a vida de José e centenas de outros homens. Esta bebida funciona abordando todos esses problemas simultaneamente, de uma maneira que é completamente natural e que realmente melhora a função de seu corpo em vez de forçá-la.
A bebida contém 5 componentes específicos que trabalham sinergicamente para criar o que eu chamo de efeito cascata vascular. Quando esses componentes se combinam nas proporções corretas e são consumidos na temperatura correta, criam uma série de reações em seu corpo que resultam em uma melhora dramática e rápida do fluxo sanguíneo para os órgãos sexuais. O primeiro componente é água pura e fria, mas não qualquer água fria. Você precisa de água que tenha sido resfriada a exatamente entre 4 e 7 graus Celsius. Esta temperatura específica é crucial porque ativa o que se chama termogênese induzida por frio. Um processo que não só queima gordura e acelera seu metabolismo, mas também estimula a produção de uma proteína chamada norepinefrina, que melhora diretamente a função vascular. Quando bebe água nesta temperatura específica, seu corpo responde imediatamente aumentando a circulação sanguínea para manter sua temperatura corporal central. Mas aqui está o fascinante. Este aumento na circulação não é uniforme em todo o corpo. Se concentra especialmente nas áreas que são mais sensíveis às mudanças de temperatura, e a área genital é uma das mais responsivas de todas. O segundo componente é extrato de romã concentrado. A romã é uma das fontes mais potentes de antioxidantes do planeta, mas nem todos os antioxidantes de romã são iguais. Você precisa especificamente de antocianinas e punicalaginas, que são os compostos que realmente fazem o trabalho de reparar e proteger o revestimento de seus vasos sanguíneos. Quando José começou a tomar a bebida com romã concentrada, me ligou depois de apenas 3 dias. Doutor, me disse, não sei se é minha imaginação, mas esta manhã tive uma ereção espontânea pela primeira vez em 2 anos. E não foi uma ereção fraca, foi como as que tinha quando era jovem. Não era sua imaginação. As antocianinas da romã trabalham reparando o endotélio, que é a camada interna de seus vasos sanguíneos. Quando seu endotélio está saudável, seus vasos podem dilatar e contrair apropriadamente, o que é absolutamente essencial para a disfunção erétil. O terceiro componente é L-citrulina, em forma de pó puro. A L-citrulina é um aminoácido que seu corpo converte em L-arginina. E a L-arginina é o que seu corpo usa para produzir óxido nítrico. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende. Tomar L-arginina diretamente não é tão efetivo quanto tomar L-citrulina, porque a L-citrulina se absorve melhor e se converte em L-arginina de maneira mais eficiente. Quando adiciona L-citrulina pura a uma bebida fria, acontece algo interessante. O frio faz com que seu corpo absorva a L-citrulina mais rapidamente, e a combinação do frio com a L-citrulina cria um efeito sinérgico que aumenta a produção de óxido nítrico muito mais do que qualquer um dos dois poderia fazer separadamente. José me descreveu o efeito desta maneira. Doutor, é como se alguém tivesse aberto todas as válvulas em meu sistema circulatório. Não só me sinto melhor lá embaixo, mas me sinto mais energético em geral, como se meu sangue estivesse fluindo melhor por todo o meu corpo. Ele estava certo. Quando sua produção de óxido nítrico melhora, não só melhora sua função sexual, melhora sua função cardiovascular geral, sua pressão arterial se normaliza, sua energia aumenta e até mesmo sua função cognitiva pode melhorar, porque seu cérebro está recebendo melhor circulação. O quarto componente é extrato de gengibre fresco. O gengibre não é apenas um tempero para cozinhar. É um dos vasodilatadores naturais mais potentes que existem. Contém compostos chamados gingeróis, que têm a capacidade de relaxar os músculos lisos dos vasos sanguíneos, permitindo que se dilatem mais facilmente. Mas quando combina gengibre com uma bebida fria, obtém um efeito único. O gengibre inicialmente cria uma sensação de calor em seu corpo, mas quando está em uma bebida fria, este contraste de temperatura amplifica os efeitos vasodilatadores. É como se estivesse dando ao seu sistema circulatório um treino intervalado que o torna mais forte e mais responsivo. O quinto e último componente é uma pequena quantidade de cafeína natural, mas não de qualquer fonte. Você precisa de cafeína que provenha do chá verde ou do guaraná, porque essas fontes também contêm L-teanina e outros compostos que modulam os efeitos da cafeína de maneira que melhora a função vascular sem criar os efeitos colaterais negativos que pode ter a cafeína sintética. A cafeína em uma bebida fria tem um efeito muito específico em seu sistema cardiovascular. Aumenta ligeiramente sua frequência cardíaca e melhora a contratilidade do coração,
o que significa que seu coração bombeia sangue mais eficientemente. Quando combina isso com todos os outros componentes da bebida, o resultado é um aumento dramático no fluxo sanguíneo para todas as áreas de seu corpo, especialmente para os órgãos sexuais. Agora, deixe-me contar exatamente como José preparou e usou esta bebida, e os resultados específicos que obteve. José começou preparando a bebida cada manhã usando um protocolo muito específico. Primeiro, enchia um copo grande com água filtrada e a colocava na geladeira durante a noite para assegurar-se de que estivesse na temperatura correta. Na manhã, adicionava uma colher de sopa de extrato de romã concentrado, meia colher de chá de L-citrulina em pó, um pedaço pequeno de gengibre fresco ralado e uma pequena quantidade de chá verde matcha em pó. Mexia bem a mistura e a tomava completa em um período de 5 minutos, aproximadamente 1 hora antes de qualquer momento íntimo planejado. Mas também descobriu que tomar a bebida regularmente cada manhã, independentemente de ter planos íntimos ou não, melhorava sua função sexual geral de maneira consistente. Os resultados foram imediatos e dramáticos. Na primeira semana, José reportou ereções mais firmes e duradouras. Na segunda semana, me disse que havia tido várias ereções espontâneas, algo que não havia experimentado em anos. E ao final do primeiro mês, sua esposa me ligou para agradecer porque, segundo ela, havia recuperado o homem com quem se casou há 40 anos. Mas José não foi um caso isolado. Deixe-me contar sobre Roberto, um paciente de 71 anos que havia praticamente renunciado a ter uma vida sexual. Roberto havia sido diabético durante 15 anos, e a diabetes havia afetado severamente sua função sexual. Havia experimentado todos os medicamentos disponíveis, mas os efeitos eram inconsistentes, e os efeitos colaterais eram cada vez mais problemáticos. Além disso, seu cardiologista lhe havia dito que precisava ser muito cuidadoso com medicamentos que afetassem sua pressão arterial. Doutor, me disse Roberto, cheguei ao ponto onde aceitei que essa parte de minha vida terminou. Mas minha esposa é 10 anos mais nova que eu, e sei que ela sente falta da intimidade. Me sinto como se estivesse a decepcionando. Expliquei a Roberto que a diabetes afeta a função sexual principalmente porque danifica os vasos sanguíneos pequenos, exatamente o tipo de dano que os componentes da bebida fria estão desenhados para reparar e prevenir. Também lhe expliquei que, diferentemente dos medicamentos, a bebida realmente melhora o controle do açúcar no sangue em vez de interferir com ele. Roberto seguiu o mesmo protocolo que José, mas adicionamos um componente adicional especificamente para sua diabetes. Uma pequena quantidade de canela do Ceilão, que ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina e pode potencializar os efeitos dos outros ingredientes. Os resultados com Roberto foram ainda mais dramáticos que com José. Em apenas 10 dias, Roberto experimentou o que ele descreveu como o despertar de um gigante adormecido. Não só melhoraram suas ereções, mas seu controle do açúcar no sangue também melhorou. Sua energia disparou, e me confessou que ele e sua esposa haviam tido relações sexuais 3 vezes em uma semana, algo que não havia acontecido em mais de 5 anos. Doutor, me disse Roberto em seu acompanhamento de um mês, sinto como se tivesse encontrado uma máquina do tempo, não só para minha sexualidade, mas para todo o meu corpo. Me acordo com energia, trabalho em meu jardim sem fadiga, e pelas noites, bem, digamos que minha esposa está muito feliz. Agora, é importante que entenda por que esta bebida funciona melhor que os medicamentos para muitos homens. Os medicamentos, como o Viagra, funcionam bloqueando uma enzima específica que decompõe o óxido nítrico. É um enfoque de força bruta que pode funcionar a curto prazo, mas não aborda as razões subjacentes pelas quais seu corpo não está produzindo óxido nítrico suficiente em primeiro lugar. A bebida fria, por outro lado, funciona dando ao seu corpo exatamente o que precisa para produzir óxido nítrico naturalmente, enquanto simultaneamente repara o dano aos seus vasos sanguíneos e melhora sua função cardiovascular geral. É a diferença entre dar muletas a alguém com uma perna quebrada versus ajudar a que a perna cure completamente. Além disso, os medicamentos para disfunção erétil podem perder efetividade com o tempo porque seu corpo desenvolve tolerância a eles. A bebida fria funciona de maneira oposta. Quanto mais a usa, melhor funciona seu corpo naturalmente, porque está constantemente reparando e melhorando seu sistema cardiovascular. Deixe-me contar sobre Andrés,
um paciente de 63 anos que havia estado tomando Viagra durante 5 anos. No início, uma pílula de 50 mg funcionava perfeitamente. Depois de 2 anos, precisava de 100 mg. Depois de 4 anos, até mesmo 100 mg só funcionava às vezes, e os efeitos colaterais haviam se tornado tão severos que evitava tomar a medicação a menos que fosse absolutamente necessário. Doutor, me disse Andrés, me sinto como se estivesse em uma corrida armamentista com meu próprio corpo. Cada vez preciso de armas maiores, mas o inimigo está se tornando mais forte também. Expliquei a Andrés que seu corpo havia desenvolvido o que chamamos tolerância vascular ao medicamento. Basicamente, seus vasos sanguíneos haviam se acostumado ao efeito forçado do Viagra e já não respondiam tão bem. Mas também lhe expliquei que isso podia ser revertido. Andrés começou a usar a bebida fria diariamente, enquanto gradualmente reduzia sua dependência do Viagra. Os primeiros dias foram um pouco difíceis, porque seu corpo estava acostumado ao efeito artificial do medicamento. Mas na segunda semana, começou a notar que podia conseguir ereções firmes só com a bebida, sem necessidade de nenhum medicamento. Ao final do primeiro mês, Andrés havia eliminado completamente o Viagra de sua vida. Ao final do segundo mês, me disse que sua função sexual era melhor do que havia sido inclusive antes de desenvolver disfunção erétil. Doutor, me confessou, não só funciona melhor que as pílulas. Se sente mais natural, mais como eu mesmo. Com as pílulas, sempre sabia que estava artificial. Com a bebida, sinto como se tivesse recuperado meu corpo real. Agora, sei que se está perguntando sobre a preparação exata desta bebida. O processo é mais importante do que poderia pensar, porque a sequência na qual adicione os ingredientes e a maneira em que os combine pode afetar significativamente a efetividade. Primeiro, você precisa começar com água da mais alta qualidade possível. A água da torneira, mesmo se estiver filtrada, frequentemente contém cloro e outros químicos que podem interferir com a absorção dos nutrientes. Use água engarrafada de nascente ou água que tenha sido filtrada com um sistema de osmose reversa. Encha um copo grande com aproximadamente 400 ml desta água e a coloque na geladeira durante a noite. A temperatura objetivo é entre 4 e 7 graus Celsius. Pode usar um termômetro de cozinha para verificar a temperatura as primeiras vezes, até que desenvolva uma intuição para a temperatura correta. Na manhã, quando estiver pronto para preparar a bebida, tire a água da geladeira e adicione primeiro o extrato de romã concentrado. Use aproximadamente uma colher de sopa de extrato concentrado, não suco diluído. O extrato deve ter uma cor vermelha profunda e ser significativamente mais espesso que o suco regular. Mexa bem o extrato de romã na água fria, até que esteja completamente dissolvido. A água deve tomar uma cor vermelha profunda e bonita. Seguinte, adicione a L-citrulina em pó. Use aproximadamente meia colher de chá de L-citrulina pura. Este pó deve ser branco e completamente inodoro. Se tem algum odor estranho ou cor amarelada, provavelmente não é de boa qualidade. Mexa vigorosamente durante pelo menos 30 segundos para assegurar-se de que a L-citrulina se dissolva completamente. Agora vem o gengibre. Pegue um pedaço de gengibre fresco do tamanho de seu polegar e rale finamente. Você precisa de aproximadamente uma colher de chá de gengibre ralado. É importante usar gengibre fresco, não gengibre em pó, porque os gingeróis ativos se perdem durante o processo de secagem. Adicione o gengibre ralado à água e mexa bem. O gengibre não se dissolverá completamente, mas isso está bem. Os óleos essenciais se liberarão na água, que é o que você precisa. Finalmente, adicione a cafeína natural. Se está usando matcha em pó, você precisa de aproximadamente meia colher de chá. Se está usando o extrato de guaraná, você precisa de aproximadamente 1/4 de colher de chá. Mexa bem até que esteja completamente dissolvido. O último passo é crucial. Deixe que a bebida repouse durante exatamente 5 minutos. Este tempo de repouso permite que todos os ingredientes se integrem completamente e que os compostos ativos se liberem na solução. Depois de 5 minutos, mexa uma vez mais e beba toda a bebida em um período de não mais de 5 minutos. É importante consumir a bebida completa relativamente rápido para obter o efeito máximo. Agora, deixe-me falar sobre o timing. Para obter os melhores resultados, deve tomar a bebida aproximadamente 45 a 60 minutos antes de qualquer atividade sexual planejada.
Isso dá tempo ao seu corpo para absorver os nutrientes e para que os efeitos vasculares se desenvolvam completamente. No entanto, também encontrei que muitos homens obtêm benefícios tomando a bebida diariamente pela manhã, independentemente de terem planos sexuais ou não. Esta prática parece criar uma melhora acumulativa na função vascular, que resulta em uma melhor função sexual espontânea. Deixe-me contar sobre Miguel, um paciente de 69 anos que adotou exatamente este enfoque. Miguel era viúvo há 3 anos e, embora não tivesse uma parceira regular, queria manter sua função sexual por se acaso conhecesse alguém especial, e também porque valorizava as ereções matutinas como um sinal de boa saúde geral. Miguel começou a tomar a bebida cada manhã como parte de sua rotina matutina, junto com seu café e café da manhã. Depois de 3 semanas, me reportou que havia começado a ter ereções matutinas regulares pela primeira vez em anos. Depois de 2 meses, me disse que se sentia suficientemente confiante para começar a sair com alguém. Doutor, me disse Miguel, não se trata só de estar pronto para o sexo. Se trata de sentir-me como um homem completo outra vez. Quando sabe que seu corpo pode responder quando precisar, caminha diferente, fala diferente, se sente diferente consigo mesmo. 6 meses depois, Miguel conheceu uma mulher maravilhosa e começaram uma relação séria. Em sua última visita, me contou que sua nova parceira havia comentado sobre sua vitalidade juvenil e se havia surpreendido quando lhe disse sua idade real. Agora, é importante abordar algumas preocupações comuns que os homens têm sobre este enfoque. Primeiro, muitos homens se perguntam se é seguro combinar a bebida com medicamentos que já estão tomando. Em geral, todos os ingredientes da bebida são seguros e naturais, e não têm interações conhecidas com a maioria dos medicamentos comuns. No entanto, se está tomando medicamentos anticoagulantes, medicamentos para a pressão arterial ou medicamentos para a diabetes, é importante que consulte com seu médico antes de começar, porque a bebida pode potencializar os efeitos destes medicamentos de maneira benéfica, mas que poderia requerer ajustes nas doses. Segundo, alguns homens se preocupam pelos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são muito raros com a bebida, mas algumas pessoas podem experimentar mal-estar estomacal leve se tomarem a bebida com o estômago completamente vazio. Se isso acontecer, simplesmente coma algo ligeiro, como uma torrada, antes de tomar a bebida. Muito raramente, algumas pessoas podem experimentar dores de cabeça leves durante os primeiros dias. Isso geralmente se deve ao aumento na circulação sanguínea e desaparece rapidamente à medida que o corpo se ajusta. Terceiro, muitos homens querem saber quanto tempo leva para ver resultados. Isso varia dependendo de sua saúde cardiovascular atual, sua idade e outros fatores de estilo de vida. Alguns homens, como José, notam melhorias nos primeiros dias. Outros podem levar até 2 ou 3 semanas para ver mudanças significativas. O importante é ser consistente. Esta bebida funciona melhor quando se usa regularmente, não esporadicamente. Pense nisso como exercício para seu sistema cardiovascular. Os benefícios se acumulam com o tempo. Quarto, alguns homens se perguntam se precisarão tomar a bebida para sempre. A resposta é que depende de seus objetivos. Muitos homens encontram que depois de vários meses de uso consistente, podem reduzir a frequência a dias alternados, ou até mesmo alguns dias por semana, enquanto mantêm a maioria dos benefícios. Outros preferem continuar com o regime diário porque se sentem tão bem que não querem arriscar retroceder. Deixe-me contar sobre Fernando, um paciente de 65 anos que usou a bebida diariamente durante 6 meses e depois experimentou com reduzir a frequência. Fernando encontrou que podia manter excelente função sexual, tomando a bebida só 3 vezes por semana, mas também descobriu que nos dias que não tomava a bebida, sua energia geral era menor e não se sentia tão bem em geral. Doutor, me disse Fernando, tecnicamente poderia tomá-la menos frequentemente e ainda ter boa função sexual, mas me faz sentir tão bem em geral que decidi seguir tomando-a diariamente. É como tomar uma vitamina, mas uma vitamina que realmente posso sentir trabalhando. Quinto, há homens que se perguntam sobre a qualidade dos ingredientes. Esta é uma preocupação muito válida, porque o mercado está cheio de produtos de baixa qualidade, que não proporcionarão os resultados que espera. Para o extrato de romã, procure um produto que especifique o conteúdo de punicalaginas e antocianinas.
Deve conter pelo menos 40% de punicalaginas para ser efetivo. Para a L-citrulina, assegure-se de que seja L-citrulina pura, não L-citrulina malato. Embora o malato não seja prejudicial, a L-citrulina pura é mais potente para nossos propósitos. Para o gengibre, sempre use gengibre fresco. O gengibre seco perde muitos de seus compostos ativos. Para a fonte de cafeína, se usa matcha, assegure-se de que seja matcha cerimonial de alta qualidade. Se usa guaraná, procure um extrato padronizado, com pelo menos 10% de cafeína natural. Sexto, alguns homens se perguntam se isso realmente funciona ou se é só efeito placebo. Esta é uma pergunta legítima. Embora o efeito placebo possa ser poderoso, especialmente em temas relacionados com a função sexual, as mudanças que experimentam os homens com esta bebida vão muito além do que se poderia explicar só pelo efeito placebo. As melhorias na energia geral, a qualidade do sono, a pressão arterial e até mesmo marcadores como a glicose no sangue não podem ser explicadas pelo efeito placebo somente. Além disso, muitos homens reportam melhorias que nem sequer esperavam, como melhor digestão, menos dores articulares e melhor estado de ânimo geral. Deixe-me contar sobre Carlos, um paciente de 72 anos, que era muito cético sobre qualquer tipo de tratamento natural. Carlos havia sido engenheiro toda a sua vida. Era um homem muito lógico e científico que havia experimentado vários suplementos no passado sem resultados significativos. Doutor, me disse, gastei uma fortuna em remédios naturais que prometiam milagres. Nada funcionou. Por que deveria acreditar que isso será diferente? Expliquei a Carlos que a diferença estava no enfoque. A maioria dos suplementos comerciais contém doses inadequadas de ingredientes de baixa qualidade, se tomam em momentos subótimos do dia e não estão desenhados para trabalhar sinergicamente. Carlos decidiu dar uma oportunidade, mas com uma condição. Queria documentar objetivamente qualquer mudança que experimentasse. Começou a levar um diário detalhado de sua função sexual, energia, qualidade de sono e estado de ânimo geral, usando uma escala de 1 a 10 para cada categoria. Também decidiu fazer análises de sangue antes de começar e depois de 6 semanas, para medir objetivamente qualquer mudança em seus marcadores de saúde cardiovascular. Os resultados foram convincentes inclusive para um cético como Carlos. Sua função sexual melhorou de 3,10 a 8,10. Sua energia aumentou de 4,10 a 7,10. Sua qualidade de sono melhorou de 5,10 a 8,10. E suas análises de sangue mostraram melhorias em seus marcadores de inflamação, função endotelial e pressão arterial. Mas o que mais impressionou Carlos foi uma mudança que não havia antecipado. Sua capacidade de concentração e memória melhorou significativamente. Doutor, me disse. Sinto como se tivesse recuperado minha agudeza mental. Posso me concentrar em projetos complexos durante horas sem fadiga mental. Isso não foi uma coincidência. Quando sua circulação melhora, quando sua função vascular se otimiza, sua função cerebral também melhora. Tudo está conectado. Agora quero falar sobre algo que é crucial para seu sucesso com esta bebida: a importância de um enfoque holístico. A bebida é incrivelmente efetiva, mas funciona melhor quando se combina com outros hábitos saudáveis. O exercício regular, especialmente o exercício cardiovascular, potencializa enormemente os efeitos da bebida. Não precisa treinar como um atleta, mas caminhar vigorosamente durante 30 minutos ao dia, nadar ou andar de bicicleta podem duplicar os benefícios que obtém. Uma dieta rica em vegetais e baixa em alimentos processados também é crucial. Os vegetais proporcionam nitratos naturais que seu corpo pode converter em óxido nítrico, reforçando os efeitos da L-citrulina na bebida. O manejo do estresse é igualmente importante. O estresse crônico eleva o cortisol, que interfere diretamente com a função sexual e cardiovascular. Técnicas simples como a respiração profunda, a meditação ou até mesmo só passar tempo na natureza podem fazer uma grande diferença. E é claro, um sono de qualidade é fundamental. Durante o sono profundo, é quando seu corpo repara os vasos sanguíneos e produz a maioria de sua testosterona. Se não está dormindo bem, até mesmo a bebida mais efetiva terá dificuldades para superar esse déficit. Deixe-me contar sobre Antônio, um paciente de 68 anos que adotou exatamente este enfoque holístico. Antônio não só começou a tomar a bebida diariamente, mas também começou a caminhar 1 hora cada manhã,
Melhorou sua dieta eliminando alimentos processados, começou a praticar meditação durante 10 minutos cada dia e estabeleceu uma rotina de sono mais consistente. Os resultados de Antônio foram extraordinários. Não só melhorou sua função sexual dramaticamente, mas perdeu 25 libras sem fazer dieta específica. Sua pressão arterial se normalizou sem medicamentos e me disse que se sentia mais energético e otimista do que se havia sentido em décadas. Doutor, me disse Antônio depois de 3 meses, isso foi muito mais que recuperar minha vida sexual. Foi como recuperar minha vida em geral. Me sinto como se tivesse acordado de um sonho de 10 anos. A história de Antônio ilustra um ponto crucial. Quando aborda sua saúde de maneira integral, os benefícios se multiplicam exponencialmente. Não é só a soma das partes individuais. É uma transformação completa que afeta cada aspecto de seu bem-estar. Mas quero ser completamente honesto com você sobre o que esperar. Os resultados não são uniformes para todos os homens. Sua resposta individual dependerá de fatores como sua saúde cardiovascular atual, sua idade, medicamentos que possa estar tomando, seu nível de estresse e outros aspectos de seu estilo de vida. No entanto, observei alguns padrões consistentes nos centenas de homens que usaram esta bebida. A maioria experimenta algum nível de melhoria na função sexual dentro das primeiras 2 semanas. Alguns, como José, notam mudanças nos primeiros dias. Outros precisam de até 1 mês para ver benefícios significativos. O que é universal é que os homens que são consistentes com a bebida e que adotam um enfoque holístico experimentam benefícios que vão muito além da função sexual. Melhoram sua energia, seu estado de ânimo, sua qualidade de sono e até mesmo sua confiança geral na vida. Deixe-me contar sobre Raul, um paciente de 74 anos que chegou ao meu consultório em um estado de desespero quase total. Raul havia estado casado durante 50 anos com a mesma mulher, e sua relação havia se deteriorado severamente devido à perda completa de intimidade física. Doutor, me disse Raul com lágrimas nos olhos, minha esposa e eu somos como estranhos vivendo na mesma casa. Perdemos essa conexão especial que tínhamos, e sei que é minha culpa porque já não posso ser o homem que ela precisa. Raul havia experimentado todos os medicamentos disponíveis sem sucesso. Sua diabetes e problemas cardíacos faziam com que muitos tratamentos fossem arriscados ou inefetivos. Havia se resignado a que sua vida sexual havia terminado, mas não podia aceitar que seu casamento também havia chegado ao fim. Expliquei a Raul que sua situação, embora desafiante, não era desesperada. Sua diabetes e problemas cardíacos, na verdade, faziam com que a bebida fria fosse uma opção especialmente boa para ele, porque os ingredientes não só melhorariam sua função sexual, mas também ajudariam com seu controle glicêmico e saúde cardiovascular. Raul seguiu o protocolo religiosamente. Tomava a bebida cada manhã sem exceção, começou a caminhar depois do café da manhã, melhorou sua dieta significativamente e começou a praticar técnicas de relaxamento que lhe ensinei. As primeiras mudanças não foram em sua função sexual, mas em sua energia e estado de ânimo geral. Depois de 2 semanas, sua esposa comentou que parecia mais como o homem do qual se havia apaixonado décadas atrás. Na 3ª semana, Raul experimentou sua primeira ereção firme em mais de 2 anos. Não foi durante um momento íntimo, mas durante a manhã, enquanto se duchava. Me ligou emocionado para contar. Doutor, me disse. Pensei que nunca voltaria a sentir isso. Não só a ereção física, mas essa sensação de masculinidade, essa confiança em meu próprio corpo. Para o final do 2º mês, Raul e sua esposa haviam redescoberto uma intimidade que pensavam que haviam perdido para sempre. Mas mais importante ainda, haviam redescoberto sua conexão emocional e seu amor mútuo. Em seu acompanhamento de 6 meses, Raul me trouxe sua esposa para que pudesse me agradecer pessoalmente. Doutor, me disse ela, você não só devolveu a função sexual ao meu esposo, nos devolveu nosso casamento. A história de Raul demonstra algo que observei uma e outra vez. A sexualidade não existe em um vácuo. Está profundamente conectada com seu sentido de identidade, sua confiança, suas relações e seu bem-estar geral. Quando recupera sua função sexual, frequentemente recupera muito mais. Agora quero abordar algo que muitos homens experimentam, mas raramente discutem. A ansiedade antecipatória ao redor da função sexual. Depois de anos de disfunção erétil,
Muitos homens desenvolvem uma ansiedade tão profunda sobre seu rendimento que esta ansiedade mesma se converte em uma causa principal de seus problemas. É o que chamo de círculo vicioso da ansiedade sexual. Você se preocupa por não poder ter uma ereção, e essa preocupação faz com que seja menos provável que tenha uma ereção, o que aumenta sua ansiedade, e assim sucessivamente. Deixe-me contar sobre Germain, um paciente de 61 anos que havia desenvolvido exatamente este padrão. Germain havia tido alguns episódios de disfunção erétil relacionados com o estresse no trabalho, mas sua resposta a estes episódios havia criado um problema muito maior que o problema original. Doutor? Me confessou Germain. Agora tenho tanto medo de não poder funcionar que evito qualquer situação íntima. Minha esposa pensa que já não a desejo, mas a verdade é que a desejo tanto que me aterroriza decepcioná-la. A ansiedade de Germain havia criado um padrão, onde até mesmo pensar em sexo causava uma resposta de estresse em seu corpo, que tornava impossível a função sexual normal. Seu corpo havia começado a associar a intimidade com o fracasso e a vergonha. Aqui é onde a bebida fria tem uma vantagem única sobre os medicamentos tradicionais. Os medicamentos podem ajudar com a função física, mas não abordam a ansiedade psicológica. Na verdade, a dependência de medicamentos frequentemente aumenta a ansiedade porque você sabe que sem a pílula não pode funcionar. A bebida fria, por outro lado, trabalha gradualmente para restaurar sua confiança natural em seu corpo. Como é natural e funciona melhorando sua saúde geral, você começa a sentir que seu corpo está curando e se tornando mais forte, não que está sendo forçado artificialmente a funcionar. Expliquei a Germain que íamos abordar tanto o aspecto físico quanto o psicológico de seu problema. Começaria com a bebida para melhorar sua função vascular, mas também trabalharíamos em técnicas específicas para reduzir sua ansiedade sexual. Germain começou com a bebida diária, mas também implementamos o que chamo de exposição gradual sem pressão. Em vez de tentar ter relações sexuais imediatamente, ele e sua esposa começaram com intimidade não sexual, massagens, carícias, simplesmente estar nus juntos, sem expectativas de rendimento. Esta aproximação gradual, combinada com a melhoria física da bebida, começou a romper o ciclo de ansiedade. Na segunda semana, Germain reportou que podia desfrutar da intimidade física sem a ansiedade esmagadora que havia experimentado durante meses. Na quarta semana, havia conseguido ereções firmes durante sessões de intimidade sem penetração. E na sexta semana, ele e sua esposa haviam retomado uma vida sexual completa e satisfatória. Doutor, me disse Germain depois de 3 meses, não só recuperei minha função sexual, recuperei minha paz mental. Já não vivo com medo constante de decepcionar minha esposa. Confio em meu corpo outra vez. A experiência de Germain ilustra por que acredito tão firmemente neste enfoque natural. Não só trata os sintomas, aborda as causas subjacentes tanto físicas quanto psicológicas da disfunção sexual. Agora, quero falar sobre algo que é crucial para o sucesso a longo prazo: a importância da paciência e a consistência. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, onde esperamos resultados imediatos. Mas seu corpo não funcionou mal da noite para o dia, e não vai curar da noite para o dia. A bebida fria funciona promovendo processos de cura naturais em seu corpo. Estes processos levam tempo. Estão reparando anos ou décadas de dano vascular, otimizando sistemas hormonais que estiveram funcionando de maneira subótima, e restaurando a confiança psicológica que pode ter se erosionado gradualmente. Deixe-me contar sobre Eduardo, um paciente de 70 anos que quase abandonou o protocolo depois de 2 semanas porque não havia visto resultados dramáticos imediatos. Doutor, me disse Eduardo, estive tomando esta bebida religiosamente durante 2 semanas, e embora me sinta um pouco melhor em geral, não tive nenhuma mudança significativa em minha função sexual. Estou perdendo meu tempo? Expliquei a Eduardo que seu corpo estava respondendo, mesmo se ele não pudesse ver ainda. Os processos de reparação vascular que estavam ocorrendo a nível celular eventualmente se manifestariam em melhorias funcionais, mas precisava dar mais tempo a seu corpo. Também lhe lembrei que aos 70 anos, seu corpo poderia precisar de mais tempo para responder que um homem mais jovem, mas que os resultados, quando chegassem, seriam duradouros e significativos. Eduardo decidiu continuar, e me alegra enormemente que o tenha feito.
Na quarta semana, começou a notar melhorias em sua energia e estado de ânimo. Na sexta semana, teve sua primeira ereção firme em mais de 3 anos. E para o final do segundo mês, havia recuperado uma função sexual que descreveu como melhor do que havia sido em uma década. Doutor, me disse Eduardo depois de 4 meses. Estou tão agradecido de ter tido paciência. Os resultados valeram completamente a espera. E agora entendo que meu corpo precisava de tempo para curar realmente. A experiência de Eduardo me ensinou a importância de estabelecer expectativas realistas e de apoiar meus pacientes durante as primeiras semanas, quando as mudanças podem ser sutis. Também quero abordar uma pergunta que recebo frequentemente. Pode esta bebida ajudar com outros problemas sexuais além da disfunção erétil? A resposta é definitivamente sim. Vi melhorias significativas em vários aspectos da função sexual masculina, incluindo a libido, a resistência sexual, a intensidade do orgasmo e até mesmo a ejaculação precoce. Deixe-me contar sobre Patrício, um paciente de 64 anos que não tinha problemas significativos com as ereções, mas havia perdido quase completamente sua libido. Patrício podia funcionar sexualmente quando era necessário, mas já não sentia desejo sexual espontâneo. Doutor, me disse Patrício, tecnicamente posso ter sexo, mas perdi a vontade. Minha esposa se sente rejeitada, e eu me sinto como se fosse um robô passando pelos movimentos. A perda de libido é frequentemente mais complexa que a disfunção erétil, porque envolve não só fatores físicos, mas também hormonais, neurológicos e psicológicos. No entanto, muitos dos mesmos fatores que melhoram a função erétil também melhoram a libido. Patrício começou com o protocolo da bebida diária, e também adicionamos alguns elementos específicos para a libido, incluindo técnicas de mindfulness que ajudam a reconectar com as sensações físicas e o desejo natural. Os resultados foram graduais mais profundos. Na terceira semana, Patrício reportou que havia começado a notar mulheres atraentes de uma maneira que não havia experimentado em anos. Na quinta semana, havia iniciado intimidade com sua esposa pela primeira vez em meses. Para o final do segundo mês, Patrício havia recuperado não só sua libido, mas um nível de desejo sexual que descreveu como mais intenso e satisfatório que quando era mais jovem. Doutor, me confidenciou Patrício, não só recuperei meu desejo sexual, recuperei uma parte de mim mesmo que pensei que havia perdido para sempre. Me sinto mais vivo, mais conectado com meu corpo, mais como um homem completo. Também vi resultados excelentes com homens que sofrem de ejaculação precoce. Embora este problema tenha causas diferentes da disfunção erétil, os mesmos princípios de melhoria vascular e redução de ansiedade, que fazem efetiva a bebida para as ereções, também podem ajudar com o controle ejaculatório. Deixe-me contar sobre Octávio, um paciente de 58 anos que havia lutado com ejaculação precoce durante a maior parte de sua vida adulta. Octávio havia experimentado técnicas de treinamento, cremes tópicos e até mesmo antidepressivos, mas nada havia proporcionado uma solução duradoura. Doutor, me disse Octávio, tentei tudo. Posso me controlar por um momento, mas assim que me relaxo ou me concentro no prazer, perco o controle completamente. Isso está arruinando minha relação. Expliquei a Octávio que a ejaculação precoce frequentemente está relacionada com a hipersensibilidade do sistema nervoso e a tensão muscular crônica na região pélvica. Os mesmos ingredientes que melhoram a circulação também podem ajudar a regular a resposta do sistema nervoso e relaxar a tensão muscular. Octávio seguiu o protocolo da bebida, mas também adicionamos exercícios específicos de respiração e relaxamento muscular que se focam na região pélvica. Os resultados foram graduais, mas consistentes. Na segunda semana, Octávio reportou que podia durar ligeiramente mais tempo antes de ejacular. Na quarta semana, havia conseguido controle suficiente para satisfazer sua parceira, e para o final do segundo mês, havia desenvolvido um nível de controle que lhe permitia desfrutar plenamente do sexo sem ansiedade. Doutor, me disse Octávio depois de 3 meses, pela primeira vez em minha vida adulta, posso relaxar completamente durante o sexo. Não tenho que estar constantemente monitorando e controlando minha resposta. Posso simplesmente desfrutar do momento. Estes casos ilustram algo importante sobre o enfoque da bebida fria. Funciona melhorando a função sexual geral, não só abordando problemas específicos de maneira isolada.
Agora, quero ser completamente transparente sobre as limitações deste enfoque. Embora tenha visto resultados extraordinários na grande maioria de meus pacientes, não é uma solução mágica para todos os homens em todas as situações. Homens com dano vascular severo devido a diabetes de longa duração, doença cardíaca avançada ou dano neurológico significativo podem ver melhorias, mas estas melhorias podem ser mais limitadas e levar mais tempo para se desenvolver. Homens que estão tomando múltiplos medicamentos que interferem com a função sexual podem precisar trabalhar com seus médicos para ajustar suas medicações antes de ver os benefícios completos da bebida. E homens com problemas psicológicos severos, como depressão maior ou transtorno de ansiedade generalizada, podem precisar abordar estes problemas simultaneamente para obter os melhores resultados. No entanto, mesmo nestes casos mais complexos, a bebida pode ser um componente valioso de um plano de tratamento integral. Deixe-me contar sobre Ramon, um paciente de 68 anos com diabetes tipo 2 de longa duração que havia desenvolvido neuropatia diabética significativa. A neuropatia havia afetado não só seus pés e mãos, mas também os nervos que controlam a função sexual. Ramon chegou ao meu consultório sem muitas esperanças. Vários especialistas lhe haviam dito que sua disfunção sexual era provavelmente permanente devido ao dano neurológico. Doutor, me disse Ramon, não espero milagres. Só quero saber se há algo, qualquer coisa, que possa ajudar ainda que seja um pouco. Expliquei a Ramon que, embora sua situação fosse desafiante, os ingredientes da bebida tinham propriedades neuroprotetoras e podiam ajudar a melhorar a função dos nervos que não estavam completamente danificados. Ramon seguiu o protocolo durante 6 meses com melhorias graduais, mas significativas. Embora nunca tenha recuperado completamente a função que havia tido décadas antes, conseguiu um nível de função sexual que lhe permitiu ter uma relação íntima satisfatória com sua esposa. Doutor, me disse Ramon depois de 6 meses, sei que não sou o mesmo homem que era antes da diabetes, mas sou um homem muito mais funcional e feliz do que era há 6 meses. Isso significa tudo para mim e para minha esposa. O caso de Ramon me ensinou que mesmo quando os resultados não são perfeitos, podem ser suficientemente significativos para transformar a qualidade de vida de uma pessoa. Finalmente, quero falar sobre algo que considero crucial: a importância de uma mentalidade positiva e proativa para a sua saúde sexual. Muitos homens depois dos 60 desenvolvem o que chamo de mentalidade de declínio inevitável. Assumem que os problemas sexuais são simplesmente parte do envelhecimento e que não há nada que possam fazer a respeito. Esta mentalidade se converte em uma profecia autorrealizável. Quando acredita que o declínio é inevitável, deixa de fazer esforços para melhorar sua situação. Quando deixa de se esforçar, o declínio se acelera. Pelo contrário, quando adota uma mentalidade de possibilidade e melhoria, quando acredita que seu corpo pode responder positivamente aos cuidados corretos, começa a tomar ações que fazem com que essa melhoria seja realidade. A bebida fria é uma ferramenta poderosa, mas a ferramenta mais importante é sua crença em sua capacidade de melhorar. Sua idade não é uma sentença de declínio sexual inevitável. É simplesmente o ponto de partida desde o qual pode começar a otimizar sua função. Vi homens de 75 anos desenvolver melhor função sexual que homens de 55 anos, simplesmente porque adotaram a mentalidade correta e tomaram as ações apropriadas. Seu corpo quer ser saudável. Seu corpo quer funcionar corretamente. Depois dos 60, simplesmente precisa de mais apoio específico para fazer o que naturalmente quer fazer. Quando dá a seu corpo esse apoio, os resultados podem surpreendê-lo. A bebida fria que lhe descrevi hoje é uma forma comprovada de dar a seu corpo exatamente o que precisa para restaurar e otimizar sua função sexual. Mas lembre-se, é parte de um enfoque mais amplo para o bem-estar que inclui exercício apropriado, nutrição de qualidade, manejo do estresse e uma mentalidade positiva. Sua função sexual não é um luxo ou um extra em sua vida. É um componente integral de sua saúde, vitalidade e bem-estar geral. Quando funciona bem, tudo em sua vida funciona melhor. Você se sente mais confiante, mais energético, mais conectado com sua parceira, mais satisfeito com a vida em geral. Não aceite a disfunção sexual como inevitável. Não se resigne a uma vida sem intimidade física. Não assuma que seus melhores anos estão atrás de você. Comece amanhã. Prepare a bebida esta noite. Tome-a com expectativa positiva e paciência para permitir que seu corpo responda.
Dê a seu corpo 6 semanas para mostrar o que pode fazer quando recebe o apoio correto. Seu corpo está esperando. Sua vitalidade está esperando. Sua melhor versão sexual está esperando. O único momento para começar é agora.